Bom dia a todos, bom dia você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, pela TV Câmara, você que está no plenário nos dando a honra, participando dessa reunião geral das comissões. Está conosco a vereadora Andréia, o vereador Alckmin, o Leandro Patriota, o Gilson Pelizaro e também o nosso jurídico, doutora Thaísa, representando o nosso jurídico, representando o Poder Executivo, representando o prefeito Alexandre Ferreira, o gaúcho e também o ex e sempre vereador, pastor Palamone. Estaremos discutindo o item 1. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Gilson Pelizaro. Eu queria pedir a inversão, colocar o item 7. Se você quiser pedir, pode pedir, é que a Rosinha falou aqui para mim. Só passar o item 7 na frente, só isso. A pedido do vereador Gilson Pelizaro, nós estaremos fazendo uma inversão de pauta com o apoio dos demais vereadores. Em vez de começarmos pelo item 1, estaremos discutindo o item 7. Projeto de Lei Complementar número 16/2025. Autoria, prefeito Alexandre Ferreira. Dispõe sobre a alteração parcial do zoneamento do loteamento denominado Recanto Capitão Eliodoro, para atribuir uso misto a 28 lotes. Com a palavra, o nosso jurídico, doutora Thaísa. Bom dia. O projeto de lei complementar número 16 de 2025, de autoria do prefeito, ele dispõe, então, sobre a alteração parcial do zoneamento do loteamento denominado Recanto Capitão Eliodoro para atribuir uso misto a 28 lotes. Então, os objetivos desse projeto é a alteração parcial, que não serão todos os lotes, são apenas 28 lotes do loteamento de uso residencial para uso misto. E aí, na audiência pública que o Poder Executivo realizou, para cumprir até o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, foi explicado que a proposta é referente à alteração dos zoneamentos, que se trata de um bairro de chácaras implantado por volta do final dos anos 70 e início dos anos 80, que inicialmente ele foi um bairro implantado com 94 chácaras, com áreas mínimas de 5.000 metros quadrados. A destinação de uso é de chácaras de recreio, destinada à implantação de unidades residenciais unifamiliares e também com a utilização de recreio. O que está sendo proposto é a alteração do zoneamento de parte de uso misto, onde é permitido de parte do zoneamento para uso misto, onde é permitida a implantação de unidades residenciais multifamiliares, que seriam os condomínios, a implantação de comércios e também de indústrias com baixo impacto ambiental, de acordo com a legislação municipal de zoneamento. Então, o que a gente verificou na análise? Que é uma matéria de interesse local, está previsto, né, na Constituição, no artigo 31, e também fala da adequação do ordenamento territorial, que também é de competência do município, conforme o artigo 30, inciso 8. De acordo com o Estatuto da Cidade, é necessária a audiência pública, foi realizada essa audiência, foi realizado o estudo de impacto de vizinhança, e o estudo de impacto de trânsito naquele local. E aí, de acordo com esse estudo, foi proposto o projeto que prevê essa mudança, mas com algumas restrições que estão previstas nos incisos A e B do artigo 2º do projeto. Então, diante disso, o projeto cumpre a legislação e o parecer é favorável. Passo a palavra. Com a palavra os vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlim Petrópolis. Primeiramente, o presidente, colegas vereadores, esse projeto já tem mais de 2 anos que vem sendo colocado. Tem a Aline que está aqui, que é quem
coordenou, fez todos os estudos, tanto de viabilidade, de trânsito, de condomínio, da Sabesp também, que é uma questão que foi levantada, sobre o impacto de vizinhança também. E a gente sabe, o capitão Eleodoro tem mais de 40 anos, e a gente sabe que tem tantas pessoas que é favorável, outros até não, mas a gente vem lutando com isso faz muito tempo. Porque a gente sabe que a cidade cresceu, hoje, o capitão Eleodoro, hoje, antigamente, há 40 anos atrás, era só residencial recreio, que a gente fala, de lazer, mas hoje tem vários bairros lá influentes, e até alguns comércios que já estão lá no local e tendo algumas dificuldades devido à documentação. Que nem a doutora Thaís mesmo falou, eram 94 lotes, e hoje são 28 que estão transformando em uso misto. A gente, de começo, tentamos fazer o bairro inteiro, nesses 2 anos, mas é muito entrave que tem, e principalmente a avenida principal, que deve ser ampliada com o novo loteamento também, a gente conseguiu que todos assinassem, e tem alguns lotes no interior também que conseguiu implantar junto com esse projeto. E às vezes assim, a gente fala, lógico que se fizesse tudo, seria bem mais fácil, mas como tem uma parte que já fez e já entregou toda a documentação, a gente preferiu manter esse projeto, e se possível, no futuro, alguns outros quiserem, vai ter que passar pelos estudos e arcar com as despesas também, que a prefeitura não vai arcar. E se tiver alguma dúvida, a Aline que está aqui, que foi uma das coordenadoras do projeto, se os vereadores tiverem alguma dúvida e o presidente permitir, eu queria que a Aline também se fizesse presente e pudesse esclarecer alguma dúvida dos nobres vereadores. Com a palavra os vereadores. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Leandro Patriota. Não sei se talvez eu não me atentei na hora da explicação da doutora, mas esses 28 lotes aqui serão especificamente nas avenidas, é isso? Acho melhor a gente ouvir. Presidente, se a Aline puder usar e os questionamentos aí, já pode falar direto com ela. A pedido do vereador Carlinhos Petrópolis, a Aline estará usando a tribuna. Bom dia a todos. Eu gostaria de esclarecer, em resposta ao vereador Leandro, que os lotes contemplados nesse estudo, a princípio, como já foi colocado aqui, nem todo o bairro aderiu ao projeto, né? Alguns ficaram inseguros com a mudança. Isso vem sendo trabalhado agora com outro grupo de moradores que estão se formando com o mesmo interesse, mas nesse caso específico desse projeto, seriam todos os lotes da avenida e alguns da rua Wanda Gonzaga, que é paralela à avenida, né? Mas seriam as duas quadras, duas primeiras quadras, né, que confrontam com a avenida dentro do parcelamento. Então, toda aquela frente da avenida e alguns lotes da rua de trás da mesma quadra que estão sendo alterados. Esses 28 lotes são pertencentes a uma poligonal fechada, né? Então a gente conseguiu fechar ali na quadra lotes vizinhos para fazer essa alteração. E eu gostaria aqui de reforçar principalmente a importância dessa mudança, porque hoje o capitão Eleodoro, como o Carlinho mesmo colocou, ele perdeu toda a sua característica de chácara de recreio, né? Então, antigamente, ali era um local de lazer, mais isolado, e com a expansão urbana, né, vários bairros foram crescendo no entorno daquela área que até então era isolada, né? E fez com que perdesse essas características e que começasse ali, então, ter uma movimentação, uma dinâmica diferente, né? Que, vamos dizer assim, que hoje não se pode falar mais que seria chácaras de recreio, isolado, onde a pessoa vai para o seu lazer, para o seu descanso, né? A própria implantação do bairro Nossa Senhora das Graças ali na frente, né, impactou muito o bairro Recanto Capitão Eleodoro em relação à movimentação de trânsito nas ruas internas ali
do bairro Capitão Eleodoro, e com isso foi se perdendo as características e a maioria das pessoas ali viram a necessidade de estar acompanhando esse desenvolvimento, né? Então, eles estavam vendo ali surgir comércios no bairro São Domingos, que é ali contíguo, no bairro Jardim Luiza, que é ali atrás do Capitão Eleodoro, no próprio bairro, né, da Nossa Senhora das Graças ali, também começou a surgir comércios, né? E eles viram que a área deles ali acabou ficando meio confinada e que eles estão perdendo oportunidades de negócio. Muitas empresas hoje procuram os moradores para poder implantar condomínio, para poder implantar comércio, né? Então, para acompanhar o desenvolvimento urbano, que surgiu a ideia dessa mudança de zoneamento. Hoje existem empresas que se implantaram no bairro, mas que estão foram implantadas ali de forma irregular, né? Justamente pela falta de informação de que ali não poderia ter empresas. E hoje precisa se regularizar, porque gera emprego, gera renda para o município. São empresas grandes que prestam bom serviço ao município. Então, pensando nessa parte também, o projeto de lei visa contemplar e regularizar todas essas situações. Só uma perguntinha. Primeiro, agradecer a sua presença aqui na reunião das comissões para trazer esses esclarecimentos. Eu quero saber o seguinte: a hora que você vai transformar uma área de recreio em uma área de zoneamento misto, onde algumas indústrias, comércios possam ser estabelecidos ou regularizados, porque a maioria que você está falando aí, pelo jeito, é regularização, que já estão em funcionamento, mas não tem a documentação devida e necessária. Quero saber o seguinte: na hora que foi feito o projeto, foi tido a preocupação com relação ao tipo de comércio e ao tipo de indústria que vai ser colocado? Por exemplo, indústria que não tenha ruído, indústria que não impacte o meio ambiente, que não tenha nenhum tipo de poluição. Isso tudo foi avaliado, pensado. Sim. Porque vamos supor que mesmo numa questão de regularização, tem uma empresa lá que produz alguma coisa que realmente não... ela pode trazer desenvolvimento numa área, mas pode trazer dano em outra. Mesmo assim vai ser regularizado? É isso que a gente gostaria de saber. A questão, inclusive, é em relação ao próprio tipo de zoneamento, que é a zona de uso misto. Ele permite indústrias de baixo impacto de vizinhança. Então, tudo isso foi levantado no estudo de impacto de vizinhança. As indústrias hoje implantadas lá são indústrias de baixo impacto de vizinhança. Então, que não geram ruído, não geram poluição do ar, né, que estão dentro, que se enquadram no tipo de zoneamento proposto. E não será permitida a implantação de nenhum tipo de comércio ou indústria que não se enquadre na zona de uso misto. O meu questionamento em relação a essas avenidas é justamente por essa questão da vizinhança, que a gente sabe que quando tem uma indústria dentro do bairro, tem um impacto muito grande em relação a caminhões, ao trânsito, que aumenta muito essa questão do trânsito. Então, eu achei interessante essa questão de jogar os lotes nas avenidas, justamente por conta disso. É questão de logística também para as empresas, que vai ajudar muito essas empresas na questão da logística e vai tirar aquele fluxo grande que tem de dentro do bairro. Sim, inclusive está em fase final de aprovação o loteamento em frente ao Capitão Eleodoro, que seria o Sintra Alves. Eles vão fazer a ampliação ali da continuidade da Avenida Luiz Gonzaga, né, a outra pista. Com isso vai melhorar muito o trânsito ali também. E no próprio projeto de lei foi proposto que até a aprovação
do loteamento Centra Alves e a consolidação dessa outra faixa da Avenida Luiz Gonzaga, qualquer tipo de empreendimento que venha a ser aprovado no residencial Capitão Eleodoro vai ter que fazer um estudo de impacto de trânsito também, além desse que a gente fez para a mudança de zoneamento. O estudo que nós fizemos hoje é referente a como está o bairro hoje, com as empresas que estão lá hoje, com os moradores que estão lá hoje. Quer dizer, não vai ter impacto com a mudança. A partir do momento que outras indústrias, condomínios forem implantados no bairro, eles terão que fazer o mesmo estudo. E a prefeitura ela tem o poder de solicitar medidas mitigadoras de impacto de trânsito se for apontado algum problema em relação a isso. Então, ela pode pedir uma ampliação de via, né? No próprio projeto de lei, fala que se algum condomínio ou comércio for ser implantado na rua de trás, né, na Wanda Gonzaga, onde tem alguns lotes que também estão tendo o zoneamento alterado, esses lotes terão que ser recuados, né? No caso de condomínio, a rua toda tem que ser ampliada para 15 metros, né? E no caso de comércio, os estacionamentos têm que ser dentro dos lotes, né? Então, a pessoa ali que tem uma área de 5.000 metros, ela tem que oferecer o estacionamento ali para o cliente dela dentro do lote dela, não na via pública. Presidente, só um segundinho. Aline, bom dia. Jorge, bom dia. Eu quero ressaltar aí, o vereador Carlinhos Petrópolis, ele acompanha esse processo da mudança do zoneamento há mais de 2 anos e também conversei com alguns proprietários. É importante salientar que boa parte não, até os vizinhos que não assinaram, eles são favoráveis. Vou dar um exemplo: se você precisar fazer um conjunto habitacional, vai ser permitido, porque muitos dos proprietários querem dessa forma. E como bem disse a Aline, quando criou ali o bairro Nossa Senhora das Graças, que, para quem não conhece, tem o sobrenome que é da Pacaembu, e ali a rua, a avenida, ela é estreita. Às vezes, quando você fala de 28 lotes, ele fica até pequeno, porque você só divide ele por 2 ruas e as paralelas. Então, ele não tem um número grande de moradores, porque o impacto maior não está nem no Capitão Eleodoro, ele está mais para os bairros adjacentes. E como nós temos ali a anuência dos moradores, e eu já percebi que teve moradores que se arrependeram de não ter feito parte dessa primeira etapa. Para você ter uma ideia, se eles tivessem se unidos no início, hoje todos estariam contemplados. Já foi procurado por moradores proprietários ali que têm o teu imóvel. Eu falo, agora vocês vão ter que começar todo o trabalho, né? É um outro investimento, é um outro trabalho, mas... E aproveitando, Aline, quero cumprimentá-la, porque você foi uma colaboradora do município, deixou um legado. Muito dos avanços que o setor da construção civil e do loteamento teve, muito em função do seu trabalho juntamente com o Fabrício e de outras pessoas também que ainda continuam, outros já não fazem parte, mas o teu trabalho foi fundamental, porque com muita seriedade, com muita responsabilidade, a gente fala assim, o município é muito exigente, e você vê, até você que tem todo um know-how dentro da prefeitura, que deixou um legado, você vê que continua firme, as coisas são feitas com muita seriedade e muito fruto do que você deixou plantado. Então, quero aqui publicamente cumprimentá-la, porque você fez um trabalho maravilhoso enquanto esteve à frente do setor que você trabalhou na prefeitura. Obrigada, vereador Tide. Nossa, eu fico até emocionada. Obrigada mesmo.
Aline, Pode falar, gente, depois eu complemento. Só para reforçar, o Tid colocou a questão dos demais moradores do bairro. Na audiência pública do estudo de impacto de vizinhança, né, nós tivemos ali uma presença maciça do bairro, né, e muitos realmente, assim, a grande maioria do bairro, posteriormente, todos aprovaram, né, a mudança de zoneamento, não teve ninguém contrário. Só que eles não participaram ali, de repente, por conta das despesas que tinham também, né, em relação à documentação que estava sendo desenvolvida, a própria exigência da prefeitura para que tivesse ali as obras da Sabesp executadas. Então, esses 28 lotes que hoje estão sendo contemplados com a mudança de zoneamento, eles tiveram um custo junto à Sabesp fazer a ampliação da rede de água e de esgoto no local. Então, assim, foram custos altos também, né? E hoje tem um outro grupo formado, né, no qual eu já estou em contato, para também aderir e fazer novamente todo esse estudo e fazer essa alteração dos demais lotes também. Então, essa questão do impacto de vizinhança é uma coisa que eu sempre bati aqui, porque isso está previsto no Estatuto das Cidades, e isso realmente precisa ser feito. Infelizmente, outras obras que nós tivemos na cidade não foi levado em consideração o impacto de vizinhança. Vou dar um exemplo, quando foi criada o CDP. Foi por goela abaixo, na audiência pública zero, e fez do jeito que quis. Até as cartas geográficas da cidade, os caras mudaram para poder caber o CDP lá. Uma coisa esdrúxula que foi feita na época. Então, nós temos que louvar a participação popular, o impacto de vizinhança. E outra coisa, os planos diretores agora, os mais modernos, os mais novos, sempre estão sendo feitos com zoneamento misto. Para quê? Para que a pessoa more próximo ao trabalho, né? Que ela tenha a renda dela, que não precisa pegar ônibus, que não precisa pegar uma série de coisas. Então, além de estar regularizando uma situação que precisa ser regularizada, porque senão perde todo mundo, perde o município, perde os empresários, perde quem vive na região, desde que seguindo a lei e seguindo as orientações de legislação ambiental, de impacto de vizinhança, fazendo a coisa do jeito correto, não tem problema nenhum. Eu acho que tem mais é que fazer isso mesmo, porque as pessoas vão ter que ficar mais próximas de onde... Essas empresas vão empregar quem? Gente do outro lado da cidade? Não, geralmente é gente ali da região. Então, eu considero uma evolução até a essa regularização, entendeu? E parabéns por ter feito o impacto de vizinhança. O próprio nome já diz, o impacto é de vizinhança. Você não precisa ouvir o Brasil inteiro, a cidade, o estado inteiro, a cidade inteira. Você só vai ouvir a quem interessa de fato, está ligado diretamente à questão. Se tem alguém que aluga um imóvel e tem vizinho, também vai ser ouvido. Então, eu acho que isso tudo tem que ser ponderado, colocado dentro do processo. Não sei se o Ministério Público acompanhou isso, porque isso também, mais cedo ou mais tarde, se não acompanhou, é bom comunicar, porque eles sempre interessam nesse tipo de situação. Mas, de qualquer forma, eu acho que o caminho e a evolução dos planos diretores, e nós que devemos logo, imagino, já começar a discutir a reforma de um novo plano diretor para a cidade, tem que pensar nisso. Regiões mistas de zoneamento, para que as pessoas fiquem mais próximas da sua residência, do seu local de trabalho, que evite pegar transporte coletivo, evite fazer poluição sonora, evite fazer poluição veicular, um monte de coisa. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlinhos Petrópolis. Só para complementar aqui, primeiro, parabenizar a Aline pela explanação também, e os dois pontos que ela mesmo disse, que eram os dois pontos, principalmente da reunião lá da audiência pública, que foram os dois pontos mais falados, que foram sobre a implantação de condomínios e também de comércio. Mas, como a Aline mesmo já falou, a implantação de comércio, principalmente no interior do bairro, terá que ter os bolsões, será feito o estacionamento dentro dos lotes, e caso
queiram fazer algum condomínio, aí vai ter que ter a extensão da rua, que eu não sei se aí tem que ter um acordo de todos os proprietários também para a viabilidade desses empreendimentos. Mas isso é tudo de acordo com as normas e as leis da prefeitura vigente. Aline, primeiro passo, assim, te agradecer, porque eu falo assim, o Capitão Eleodoro já passou por muitas transformações. Eu moro no sítio de Petrópolis há 27 anos, e o Capitão Eleodoro é como se fosse o lar lá de casa. E desde a época de asfalto, que eu vou falar para vocês, assim, foi muitas tentativas de asfaltamento do bairro. O zoneamento também, além, já teve procuras anteriormente. E tudo que a gente fala assim, se as pessoas não procurar a pessoa certa, capacitada para fazer determinado serviço, não sai. E a gente tem vários empreendimentos na cidade desse jeito, você sabe disso. Você ficou na prefeitura há muitos anos, a gente teve o prazer de estar lá perto. E as coisas não funcionam assim, porque muitos querem fazer as coisas do jeito que não é certo. E desde o começo, quando fui procurado, a primeira pessoa que eu falei, não, tem que ser uma pessoa capaz e que sabe das normas e leis. Porque eu falo, se não fosse o teu conhecimento e as coisas que foram feitas, o projeto não tinha sido visualizado até hoje. É um pouquinho demorado, burocrático mesmo, eu sei de casos aí que faz mais de 5, 10, 15 anos que não vai para frente. E todas as leis, normas que estão aqui vigentes, a gente estabeleceu e você fez passo a passo e até chegar aqui na Câmara Municipal. A gente, que nem o Tid mesmo falou assim, hoje na prefeitura a gente sente a sua falta, a do Fabrício também, que são duas pessoas que fez uma diferença muito grande dentro da prefeitura. E eu sei que tem outros lá também que não estão aguentando mais, Tid, porque eu falo assim, o serviço que é e aquilo que é feito, e às vezes a remuneração hoje do engenheiro dentro da prefeitura é muito baixa. E o serviço é muito. Mas isso a gente vem discutindo com o prefeito e também vamos levar isso adiante. Mas, primeiramente, parabenizar pelo teu trabalho, pelo teu empenho à frente desse projeto. Eu sei que tem outros também que vão dar certo. Então, no que precisar aqui da Câmara Municipal, você pode contar com o nosso apoio e a gente sempre vai contar com você. O nosso muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, pela confiança, pelo respeito e pela consideração de sempre. Obrigada. E me coloco à disposição para o que essa Casa de Leis precisar também em relação ao meu trabalho. Com a palavra os vereadores, estaremos discutindo Presidente, só para visualizar aqui como a Aline tinha mencionado, no artigo 2º do projeto, nas alíneas A e B, ficam aqui as restrições urbanísticas, que aí fica previsto aqui na alínea A, quando da aprovação de empreendimentos nos lotes, a mesma ficará vinculada à viabilidade mediante apresentação de relatório de impacto de trânsito, até que, de fato, a Avenida Luiz Gonzaga seja duplicada pelo loteamento denominado Residencial Sintra Alves. Então, essa é uma restrição. E da linha B, que nas ruas internas do loteamento, quando houver a implantação de comércios, deverão ser deixadas áreas de estacionamento dentro dos lotes e o alargamento da via somente será necessário quando da implantação de condomínios multifamiliar, neste caso, devendo a via ser alargada em sua totalidade para a largura mínima de 15 metros. Então, essas foram as restrições que estão no projeto. Obrigada. Agradecemos a presença da Aline e agora estaremos discutindo o item 1. Senhor presidente, dá licença só um minutinho, só para me fazer o agradecimento em nome de todos os moradores do Recanto Capitão Eleodoro. Eu gostaria muito de agradecer ao vereador Carlos Petrópolis e a Rosinha, a Rosa, sua assessora, e ao Tid também, por todo o empenho, né? Por toda a dedicação e apoio a esse projeto, em especial o vereador Carlos Petrópolis. Muito obrigada. Agradecemos a presença da Aline, essa casa está à disposição e estaremos agora discutindo o item 1. Projeto de Lei Ordinária número 99/2025, autoria Walker Bombeiro da Libras, institui no município de Franca o Setembro Azul, mês de conscientização e valorização da comunidade surda e dos intérpretes de Libras e da outras providências. Com a palavra o nosso jurídico.
Então, esse projeto de lei 99, de 2025, do vereador Walker Bombeiro da Libras, ele tem, então, o objetivo de conscientização e valorização da comunidade surda e dos intérpretes de Libras. No projeto, nós temos aqui, no artigo 2º, os objetivos do Setembro Azul, que é o que ele está propondo. E aí vem aqui nos incisos 1 a 4, quais são esses objetivos. Promover a valorização da língua brasileira de sinais, Libras e da identidade linguística da comunidade surda, reconhecer e valorizar o papel dos intérpretes de Libras como agentes essenciais na promoção da acessibilidade, conscientizar a sociedade sobre os direitos das pessoas surdas, estimular políticas públicas voltadas à acessibilidade comunicacional, à educação bilíngue e à qualificação de profissionais de Libras. Na análise que fizemos, verificamos que a matéria é de interesse local, está de acordo com a Constituição Federal, ela respeita a iniciativa também, que poderia ser tanto do Executivo quanto do Legislativo, está de acordo com o tema 917 do Supremo Tribunal Federal, já que não impõe nenhuma obrigação ao município, ao Executivo, e prevê também, no caso, está em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana, que é uma diretriz também constitucional. Então, o parecer é favorável. Eu passo a palavra. Com a palavra os vereadores. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Walker. Eu acabei de saber que está com um problema na internet. Aí tem como eu mandar para a senhora, doutora, para passar sobre uma ocorrência que eu atendi? Posso mandar no WhatsApp da senhora? Só para completar, senhores, esse projeto é muito importante para a comunidade surda, porque a língua brasileira de sinais, ela é o meio de comunicação da pessoa surda. E no mês de setembro é comemorado o Dia Internacional da Língua de Sinais, que é no dia 23, e no dia 26 é o Dia Nacional da Pessoa Surda. E essa data foi escolhida porque faz referência à data de criação do Instituto Nacional de Educação dos Surdos, que foi criado em 1857. E eu falo que às vezes é um tabu a ser quebrado quando se trata de comunicação, de inclusão e de acessibilidade de pessoas com deficiência, porque demorou 145 anos, vereador Leandro, para a língua brasileira de sinais ser reconhecida por lei. Então, vocês têm noção o que essas pessoas passaram esse tempo todo? A falta de comunicação, a barreira que essas pessoas sempre enfrentaram. É claro que está caminhando, está melhor do que lá atrás, está melhor do que em 2002, quando a lei foi instituída. Mas a gente sabe que dá para melhorar muito ainda, principalmente na valorização da profissão do tradutor e intérprete de Libras, do acolhimento da pessoa surda. Porque eu pergunto para os senhores aqui, no comércio que vocês mais fazem compra, por exemplo, se um surdo precisar ser atendido, ele consegue? Talvez não. Se o surdo precisar de um atendimento na urgência e emergência, lá na UPA, que a gente visita, eu visito às vezes, o Leandro visita quase todo dia, será que ele tem um atendimento adequado? Enfim, tem como colocar o vídeo, doutora? Eu coloquei, enviei aí. Só para os senhores terem dimensão da importância que tem esse projeto. E é uma das bandeiras que eu mais faço questão de erguer e de defender, porque a população precisa saber que no nosso país tem quase 10 milhões de pessoas surdas.
segundo a saúde auditiva, o último estudo que eu encontrei tinha aproximadamente 12 mil surdos aqui na nossa região. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Leandro Patriota. Primeiro aqui eu quero cumprimentar o vereador Walker, agradecer por essa representatividade que ele demonstra tão bem aqui, né, como vereador, representando essa comunidade. Eu lembro, vereador, que eu trabalhava numa gráfica de outdoor e tinha 2 meninos lá que eles eram surdos. E eu ficava observando, eles trabalhavam na minha frente, eu trabalhava numa máquina, e eles trabalhavam em 2 máquinas na frente, eu ficava observando eles conversar ali. E eu vi como que era assim, interessante eles conversar ali por sinais, eles se entendiam muito fácil e a gente ficava ali perdidinho. Muitas das vezes eu descobria que eles estavam bravos com nós, eles estavam falando de nós, falando mal de nós, porque nós fazíamos muito barulho. Aí eles tinham que desligar aquele aparelhinho que fica assim no ouvido. Aí eu lembro que eles ficavam bravos, xingava nós lá, porque a gente ficava fazendo barulho, mas assim, era o trabalho mesmo, não tinha como não fazer. Mas é muito importante essa representatividade que você vem trabalhando e demonstrando. Quero te agradecer e eu tenho certeza que essa comunidade surda está muito bem representada. E dizer para você que você pode contar com o meu apoio, para que você precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Eu sei que eu já tenho várias ocupações, mas pode contar comigo, que o que eu puder fazer para ajudar em qualquer causa que você precisar, pode contar comigo. Com a palavra os vereadores. Estaremos discutindo o item 2, projeto de lei ordinária número 102/2025, autoria Walker Bombeiro da Libra, institui a Brigada de Incêndio Ambiental no município de Franca, São Paulo. Dispõe sobre sua estrutura e funcionamento e dá outras providências. Com a palavra o nosso jurídico. O projeto 102 de 2025, também de autoria do vereador Walker, ele tem o objetivo de adequar o município à nova lei federal, número 14.944, de 2024, fortalecendo sua capacidade de resposta a incêndios ambientais, com o uso de brigadas contratadas, bombeiros voluntários e adoção de atividade delegada com o Corpo de Bombeiros. Na análise que fizemos, verificamos também que trata de interesse local e suplementar, porque está suplementando aí essa legislação federal que existe no tocante à política nacional de manejo integrado do fogo. Ela trata de direito ambiental e, quanto ao tema 917 do Supremo Tribunal Federal, nós verificamos que, para colocar da forma que não conflita com o tema, precisa de algumas adequações que aí nós sugerimos aqui através de emenda, tá? Para colocar como um programa. Isso porque nós pesquisamos e verificamos que já teve lei questionada em outros municípios, e aí na própria decisão do Tribunal de Justiça, eles falam que tem que ficar como programa. Se tivesse ficado como programa, não teria problema. Então, nós apresentamos a emenda para deliberação da comissão. E, com isso, com a apresentação da emenda, o projeto, então, fica com parecer favorável. Tá? Passo a palavra. Com a palavra os vereadores. Eu peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Walker. Doutor, eu agradeço pela prontidão da senhora. Com certeza a gente faz, então, com essa emenda. É um projeto muito importante, porque eu acredito que todos que estão aqui lembram de como foi essa época do ano das queimadas, o tanto que a nossa população sofreu. Eu atendi muita ocorrência envolvendo fogo em mato, de 2015 até 2022. 2021 até então tinha sido o pior ano que eu tinha
trabalhado nessa época, mas o ano passado superou. Eu ainda não estava aqui como vereador, mas eu acredito que os vereadores também sofreram muito com a cobrança dos munícipes, o tanto que o Corpo de Bombeiros trabalhou, com o efetivo reduzido, com poucas viaturas, e eu via muita gente reclamar, falando que o Corpo de Bombeiros estava demorando muito, mas vocês não fazem ideia do que o Corpo de Bombeiros passa nessa época do ano. Então, a gente também fez uma indicação pedindo para a Prefeitura abrir atividade delegada para o Corpo de Bombeiros também, e sugerimos que tenhamos a contratação de bombeiros civis capacitados na área de incêndio ambiental e que aderisse o programa que o próprio Corpo de Bombeiros lançou uma diretriz falando sobre bombeiro voluntário. É muito importante a gente trabalhar em cima disso agora, porque no mês de agosto já começa. E a gente não pode deixar acontecer o que aconteceu no ano passado, principalmente nas áreas rurais. A nossa população não merece passar por isso de novo. Imagina como que vai ficar os hospitais. Já está superlotado, imagina com problema respiratório, então. Obrigado. Com a palavra os vereadores. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Leandro Patriota. O vereador Walker, eu quero te complementar por esse projeto. Eu já senti na pele, igual eu já comentei em outras oportunidades, e realmente esse projeto vem muito a calhar na questão da prevenção, porque a gente acompanha aquele ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar. E depois que começam os incêndios, aí fica difícil organizar toda essa estrutura. Em cima da hora, aí fica mais complicado. Então, parabéns por esse projeto e espero que ele seja efetivado. Eu espero que o Executivo possa apoiar esse projeto, porque eu realmente sei o que é passar por aquela situação. A gente tentou socorrer várias famílias naquela situação lá, a gente quase ficou dentro do fogo lá uma vez, quase que a gente foi cercado ali pelo fogo e acho que ia ser lamentável a situação. E esse projeto aqui vai ajudar esse apoio dessa operação delegada nos bombeiros, né? É isso aí, muito bom esse projeto e eu tenho certeza que esse projeto vai ser efetivado e vai poder mostrar que quando a gente se organiza, já prevendo uma situação que pode vir a acontecer, é muito mais importante você ter ali o efetivo pronto e talvez nem precisar usar, do que você precisar usar um efetivo maior e não ter. Então, mais uma vez, eu te agradeço por esse projeto. Eu peço a parte? Posso pedir a parte, presidente? Sim, está liberado. É sobre isso mesmo, vereador Leandro, porque em algumas ocorrências que eu fui atender, por exemplo, em Jardinópolis, teve 2 policiais militares que estavam passando de viatura por um fogo em canavial e foram socorrer algumas vítimas que tinham se perdido com a fumaça e entrado no canavial. Infelizmente, só um dos policiais militares conseguiu sair. Um perdeu a vida e o outro ainda teve queimaduras e ficou em estado grave. Acho que no ano passado também teve, eu não sei se era o vice-prefeito de Cristais Paulista ou ele estava como candidato, não sei exatamente o que aconteceu. Não teve o apoio que a cidade precisava, ele foi apagar o incêndio e também teve queimaduras graves. Em Batatais, em 2021, quando teve aquelas ocorrências do tornado de fogo, eu estava lá e eu achei que eu não ia voltar para casa. Então, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Com a palavra os vereadores, estaremos discutindo o item 3, Projeto de Lei Ordinária número 103/2025, autoria Alexandre Ferreira, prefeito, altera a Lei Municipal 4.512, de 13 de fevereiro de 1995, para dar cumprimento ao seu artigo 3º e dar outras providências. Com a palavra, o nosso jurídico, doutora Thaisa. Esse projeto de autoria do prefeito, então ele altera essa Lei 4.512 de 95, o que dispõe essa lei? Essa lei dispõe sobre a extinção de concessão através do Instituto da Encampação e da outras providências.
Aí ela autoriza o Executivo a extinguir a relação jurídica objeto de concessão administrativa de uso outorgada ao Clube dos Bagres, sediado à Rua General Carneiro, 873. Então, o que acontece? A encampação é quando a concessão ela extingue e aí o município pega de volta o que foi concedido, né? Então, para isso, ficou constando nessa lei de 95 que o que fosse construído ali, as edificações, o município ressarciria. E aí seria através do Instituto da Permuta, que está constando nessa lei de 95. Só que agora o Executivo verificou que o Instituto da Permuta não seria adequado, porque a permuta é uma troca, né? E aí, no caso, não seria uma troca, seria um pagamento pelo ressarcimento da edificação. Então, está trocando esse projeto que veio, o 103, ele veio para trocar o Instituto da Permuta pela dação em pagamento, que é um outro instituto jurídico que fala que pode estar havendo alteração da forma de pagamento, da forma como tinha sido originalmente proposta. Então, o objeto dessa lei seria isso. Então, aqui, objetivos: alteração do Instituto Jurídico da Permuta, previsto no artigo 3º da Lei Municipal 4.502 de 95, pela dação em pagamento, justificando-se na forma do artigo 2º do projeto, que aí no artigo 2º justifica o porquê, que foi isso que eu expliquei. Na análise, então, também de um projeto de interesse local, é uma adequação da legislação para a utilização dos bens públicos, e aí, então, o parecer também é favorável. Passa a palavra. Com a palavra os vereadores, estaremos discutindo o item 4, projeto de lei ordinária número 104/2025, autoria vereadora Lindsay Cardoso, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Franca a semana de conscientização sobre doenças transmitidas por animais. Com a palavra o nosso jurídico, doutora Thaís. Então, o projeto 104 da vereadora Lindsay Cardoso, ela tem o objetivo de instituir e incluir no calendário oficial de eventos do município essa semana da conscientização sobre doenças transmitidas por animais, com o objetivo mesmo de fazer essa conscientização sobre as doenças que são transmitidas. Tanto, que aí ela comenta aqui, tanto tanto entre eles, entre os próprios animais, quanto para os seres humanos, né? E a forma, principalmente, de prevenção dessas doenças. Então, também está na análise, está dentro da formalidade legal aqui da Constituição e dos precedentes aqui do Supremo. Então, o parecer também é favorável. Passa a palavra. Com a palavra os vereadores, estaremos discutindo o projeto de lei ordinária, o item 5, projeto de lei ordinária número 105/2025, autoria vereador Francélio Garcia, institui no município de Franca o programa de educação e consciência política, sociedade cidadã e da outras providências. Com a palavra o nosso jurídico, doutora Thaís. O projeto 105 de 2025, de autoria do vereador Francélio Garcia, institui esse programa de educação e conscientização política, sociedade cidadã, que tem como objetivo fortalecer a educação e consciência política e promover uma cultura de participação democrática da população. Também de interesse local, são normas genéricas, né, que equivalem a programa, portanto, necessita de regulamentação do Executivo, está de acordo com o tema 917 do STF e, portanto, também o parecer é favorável. Passa a palavra. Com a palavra os vereadores, estaremos discutindo o item 6, projeto de lei ordinária número 107/2025, autoria Walker Bombeiro da Libra, institui o selo Sabor da Inclusão, destinado a reconhecer estabelecimentos alimentícios
que adotarem prática de acessibilidade e inclusão no município de Franca. Com a palavra o nosso jurídico, doutora Thaisa. Projeto 107, de autoria do vereador Walker, ele tem, então, o objetivo de reconhecer, através de um selo, estabelecimentos alimentícios que adotarem práticas de acessibilidade e inclusão, como cardápios em braille e a capacitação em libras. Ele é também de interesse local, está de acordo com o tema 917 do Supremo, e também o parecer é favorável. Passo a palavra. Com a palavra os vereadores. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Walker. Esse projeto vai de encontro com o anterior que eu havia falado sobre a valorização dos intérpretes de Libras, da comunidade surda, de todas as pessoas com deficiência. Acredito que é mais para incentivar a nossa população a acolher cada vez melhor as pessoas com deficiência. Falar que vai muito mais além de ter um banheiro adaptado, uma rampa de acesso para pessoas na cadeira de roda. Acredito que seria interessante, sim, uma pessoa cega chegar para ser atendida e ela mesma conseguir ler os itens que tem para ela poder saborear ali. E o atendimento em Libras, eu costumo dizer que não precisa ninguém ser fluente em Libras. Se cada um dentro do seu quadrado conseguir fazer o seu atendimento, já é o suficiente para incluir ainda mais a comunidade surda. Obrigado. Com a palavra os vereadores. Antes de terminar, estaremos assistindo um vídeo, né, do projeto do vereador Walker. Deu certo? Então, doutora, é só para mostrar o tanto que é importante acolher a comunidade surda e valorizar o intérprete de Libras. No dia dessa ocorrência, eu estava na minha escola de bombeiro para criança, dando aula de incêndio para os meus alunos, e choveu de ligação no meu celular, porque tinha uma pessoa surda tentando contra a própria vida. E, infelizmente, como é um caso mais grave, a Polícia Militar, o próprio Corpo de Bombeiros e o SAMU não tinha essa capacitação para fazer o atendimento de ocorrência. E uma viatura teve que deslocar do batalhão da Polícia Militar, que é ali perto do bairro, ali perto do Pedrocão, até o bairro Luiza 1 para me buscar. E a gente veio a 190 por hora na avenida principal do bairro, Leandro. Então, imagina, né? O tanto que é importante ter um apoio de um intérprete de Libras em todo momento. Está sem som. Observa, Walker Isaac de Souza, de 28 anos, salvou a vida de um homem surdo em Franca. Walker, ele é intérprete de Libras e estava no dia de folga. Mas, com a ocorrência, ele foi acionado para ajudar a vítima de 34 anos. O homem ameaçava tirar a própria vida após perder mais de R$5.000 em um golpe pela internet. O bombeiro, que é especialista nesse tipo de salvamento, ficou cerca de 40 minutos conversando com a vítima. O homem foi retirado do local e passou por atendimento. Há um tempo nós entrevistamos aqui o bombeiro Walker, muito simpático, inclusive ele foi homenageado à época de um salvamento também pela então primeira-dama Michele Bolsonaro e ganhou uma medalha de honra e falou aqui com o nosso jornalismo desse trabalho que é tão importante, né, de acessibilidade, de igualdade e que o resultado vem, lógico, por todo o treinamento e dedicação do profissional. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Walker. Eu gostaria que essa ocorrência fosse uma ocorrência comum, que fosse a coisa mais natural do mundo, um profissional da área da saúde e da segurança pública saber Libras. Eu trocaria todas as honrarias que eu tive para que isso fosse algo normal, para que em qualquer lugar o surdo fosse bem atendido. Mas a gente está lutando para isso, né, Leandro? E como eu disse, estamos melhores do que há anos atrás. Obrigado. Com a palavra os vereadores, já estamos encerrando essa reunião das comissões gerais aqui da Câmara Municipal. Quero agradecer a todos vocês que participaram conosco aqui no plenário e você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais e também
pela TV Câmara. Que Deus continue abençoando a todos.